Olá, minha gente. É uma alegria poder participar deste primeiro congresso online sobre a teologia do corpo, especialmente porque comemora 40 anos, não é, deste evento pelas mãos do nosso tão querido e saudoso São João Paulo II. Esse santo é um santo assim muito forte na nossa história, ele faz parte da nossa espiritualidade. É o Papa da nossa geração, né? E é o Papa também que marcou um momento muito importante do nosso relacionamento. É bom fazer memória, e eu quero fazer memória logo no início dessa aula, desse nosso encontro online, porque Ricardo e eu temos uma breve história do nosso relacionamento, do nosso amor e do nosso sim. Nós éramos muito próximos e percebíamos essa simpatia, né? Existia assim uma coisa no ar, né? Assim, nos olhares, na maneira como a gente se olhava. Antiga paquera. E isso aconteceu a partir do final de 85, final do ano, né? De 1985, quando eu ingressei na Canção Nova, havia acabado de completar os meus 18 anos. Ricardo chegou a convite do Padre Jonas, com seus 22 anos, um ano antes de mim. Portanto, ele chegou em 1984 e eu cheguei em 1985. E existia aquela, como o Ricardo lembrou bem, a paquera, né? Aquele enamoramento. A gente começou a se enamorar um do outro. Enfim, fomos assim dar o primeiro passo de revelar. A gente se falava muito por cartinhas, bilhetinhos, mas sempre assim, nada declarado, né, Rico? A gente não declarava o que sentia. Também porque nós éramos jovens que chegavam para um tempo de formação. 2 anos, né? Naquele tempo, o período de formação, ele não era organizado como ele é organizado hoje, não é? No pré-discipulado, no discipulado, enfim, como as novas comunidades se organizam. Era um tempo de formação entre 1 e 2 anos. Né? E o foco, naturalmente, dos jovens que estavam chegando era a dedicação a esse tempo de formação. Então, no final de 85, a gente percebeu que existia alguma coisa, mas assim, muito assim, para amizade, lembra? E daí ele me passou, ele era responsável pela livraria, que era super pequena naquela época, era um livreto, a Bíblia no meu dia a dia, mimeografado, que a gente tinha e vivia como assim, dentro da nossa regra de vida, e nem era vendido, tá? Mas tinham as palestras cassetes, que muitos jovens... Tinha o Clube da Boa Semente, Clube da Boa Semente, e algumas camisetas silcadas apenas, lembra? Então, Ricardo era responsável pela livraria, ia me passar essa livraria, porque ele estava indo para Cachoeira Paulista, para a Rádio Canção Nova, em Cachoeira Paulista, que tinha seus inícios há poucos anos, e eu permaneceria em Queluz e cuidaria da livraria naquele ano de 1986. Bem, resumindo a história, em 1988, Ricardo disse que tinha um sentimento por mim, tudo isso acompanhado pelo nosso formador, que era o Padre Jonas na época, que nos acompanhava, era o nosso diretor espiritual, confessor. E aí, só que daí Ricardo estava indo para Roma, né? E eu iria ficar em Queluz. Então, a gente se despediu, o Padre Jonas abençoou, mas a gente nem se beijou nem nada. E também a gente não tinha certeza se o nosso relacionamento caminharia para namoro, noivado e casamento. Bem, por que eu estou falando tudo isso? Por causa de São João Paulo II. Porque naquele período em que Ricardo estava em Roma, no primeiro ano de estudo, ele foi para estudar comunicação social, fez a sua tese voltada para a rádio Um Amigo, não foi? E daí ele teve a oportunidade de ver e tocar em São João Paulo II. Naquela época ele era papa, bispo de Roma, e foi visitar um colégio. Ricardo soube, correu para lá, e ele apertou tanto o dedo de São João Paulo II, pensando assim, ele vai se lembrar que um brasileiro, né, hoje esteve com ele e fez o dedo dele
ficar doído. O maluco queria machucar o Papa. E daí, saindo de lá, ele correu e ligou. Quer dizer, eu queria que ele lembrasse de mim, de algum jeito. Isso. E daí você correu para um orelhão, através da Embratel, na época fez uma ligação, porque não existia WhatsApp, nem celular, nem nada disso. Então, eu penso que São João Paulo II, naquele dia que Ricardo pediu abençoe a minha família, ele já abençoou também o nosso casamento. É assim que eu gosto de pensar. Foi o pedido que eu fiz a ele, disse, Papa, eu sou brasileiro, abençoe minha família. E ele continua nos abençoando e é uma alegria, a gente se sente realmente assim muito queridos por vocês, pela organização desse congresso, nos convidar para partilhar com os casais e aqueles que vão se casar, enfim, tanta gente que deve estar participando desse congresso. Nosso carinho muito especial a você que vai fazer conosco essa aula, esse encontro online. Perfeito. O nosso tema tem como título assim principal, Amor Forte é Amor que Reza. A gente fica feliz por a gente ter sido convidado para tratar deste tema, porque ele fala de duas coisas bem importantes, né? Fala do amor e fala da oração. Nesse nosso tempo de missão junto aos casais, que isso já vem assim, desde que nós nos casamos praticamente, mas com uma força bem maior depois do livro Quando o Casal Reza. Que foi 2009. Que foi no ano de 2009. Então, de 2009 para cá, a gente tem tido uma dedicação maior. E esses dois temas, eles são muito presentes, não é? O amor e a oração. O nosso ministério, ele tem se desenvolvido de uma forma, assim, que atinge realidades bem práticas da nossa vida. É claro que a gente precisa ter embasamento para falar, não é? O nosso embasamento é a palavra de Deus, obviamente, e mais atualmente a exortação apostólica do Papa Francisco sobre a alegria do amor e todos esses ensinamentos de João Paulo II a respeito da teologia do corpo. E por conta disso a gente sente assim uma necessidade imensa de ser muito assim concretos naquilo que a gente fala, no sentido de ajudar os casais e ajudar você agora neste momento a trazer para a sua realidade do dia a dia esta experiência espiritual, vamos dizer assim, não é? Por conta de ser tudo movido pela graça de Deus, os ensinamentos de João Paulo II, os ensinamentos todos esses que estão sendo trazidos por tantos palestristas aqui no Congresso, mas depois sempre inquietou muito a mim e a Eliana a pergunta, como é que a gente traduz isso no dia a dia? Não é? Como é que a gente traduz isso no dia a dia, mas também como é que tudo isso, como é que essas coisas crescem no nosso dia a dia? Como é que a gente experimenta no nosso dia a dia? A gente já antevia um grande perigo, que está bem dentro do nosso tema, né? É que a gente separar a fé da vida. A gente separar, a gente assim, tentar fazer essa loucura, não é? De separar uma experiência de espiritualidade e de vida de oração do nosso dia a dia. Do jeito como a gente acorda, enfrenta os problemas, se alimenta, educa os filhos, gasta o dinheiro, educa os filhos, decide o que vai comprar, o que não vai comprar. Então é claro que nós vimos em nós, em primeiro lugar, o perigo da gente viver um espiritualismo, que eu gosto de falar assim, espiritualoidismo, que é uma coisa maluca, que é você enveredar numa experiência espiritual, uma experiência de oração, e depois nada disso reflete na vida. Então, não tem testemunho, né? Não tem vivência. Não tem testemunho e mais ainda, quebra a pessoa no meio, divide a pessoa no meio. Então fica uma pessoa adoecida, porque ela como tem... se fossem duas pessoas numa só, né? Isso. Ela tem respostas espirituais Sim. para aquilo que ela julga que é uma coisa espiritual e ela julga ter respostas práticas para a vida. Quer dizer, é uma coisa absurda, porque simplesmente nós somos
todo esse conjunto, não é? Tem uma palavra boa ali que você falou agora. Nós somos a integração, não é? Sim, sim. De tantas realidades. E de tantas experiências vividas, né? A gente percebeu, Ricardo e eu, ao longo desse trabalho, mais pontual a partir de 2009, mas que a gente sempre viveu, porque a gente gosta muito de gente. Então a gente, na verdade, ama estar com casais de namorados, casais de noivos, mas também com solteiros, enfim. E isso sempre foi uma inquietação que a gente trouxe no coração, que era justamente o seguinte: fazemos uma experiência linda com o Papa, como nós fizemos na última jornada do Papa João Paulo II no Canadá. Nós fomos trabalhar, não éramos tão jovens, mas com o espírito super jovem. Então a gente estava lá a serviço da TV Canção Nova e a gente viveu as emoções também da juventude, de correr atrás do Papa móvel. O Papa vai passar aqui, a gente correr com câmera, com tripé e tudo, mas vivendo o quê? Esse desejo de que aquela jornada, aquela experiência com o Papa chegasse até o nosso matrimônio, que a gente pudesse exalar isso de alguma forma para o nosso filho, que era pequeno na época, para os irmãos da comunidade, para os encontros por onde nós passávamos no Brasil, e depois a experiência das peregrinações, como encontrar casais e vivenciar, e daí surgiram amizades profundas que nós temos. Enfim, a fé, a espiritualidade, né? Nossas devoções particulares, enfim, tudo que rege a vida de um casal que quer ter Deus no casamento, mas como vivenciar a espiritualidade na nossa humanidade, né? E que isso transbordasse também para aqueles que visitavam nossa casa, para aqueles com os quais a gente se encontrava e Deus colocava providencialmente em nosso caminho. Então, nos assusta muito encontrarmos com casais novos, né, Ricardo? E alguns já de tantos anos de casamento, às vezes muito mais do que nós que temos 28 anos de casados, que assim, a gente percebia como se existissem assim, duas realidades. Aqui a gente é de Deus e aqui não, aqui é outro assunto. Aqui... Você pode imaginar, por exemplo, a loucura que é um casal cristão, um casal católico, que na igreja vive, vou exagerar agora no exemplo, tá? Que na igreja vive como pessoa espiritual, mas na vida sexual vive de forma mundana. E nós começamos à medida em que fomos cultivando, né, a confiança de alguns casais por onde a gente passou, nós começamos a identificar esta realidade. Por isso, o tema que a gente quer concretamente tratar com você são elementos de uma autêntica espiritualidade conjugal. Sempre nessa perspectiva, tá bom? Na perspectiva de uma aplicação prática daquilo que esse tema nos convida a viver. Então, são 3 pontos que a gente vai falar. A gente vai falar sobre a definição de espiritualidade, a gente vai falar sobre conhecimento mútuo e vamos falar sobre experiência exercitada, tá bom? Então, primeira coisa, definição de espiritualidade. Nunca vou esquecer, quero agradecer aqui o Frei Patrício Chiadini. Eu não sei se ele lembra desse pequeno livrito que ele escreveu falando sobre vida de oração. E ele disse uma coisa que calou muito no meu coração, e compartilhando com Eliana, coube direitinho no coração dela. E é uma coisa que a gente não cansa de explicar para as pessoas, que é o que é espiritualidade e o que é vida de oração. Porque a gente usa termos bem parecidos. A gente, por exemplo, diz assim, quando nós nos reunimos para rezar, e a gente diz, vamos fazer um momento de espiritualidade? Mas, na verdade, a gente está se referindo a quê? A um momento de oração. A gente está se referindo a um momento de oração. E a gente mistura um pouquinho esses 2 termos, e por conta da gente fazer esta mistura, a gente acaba não identificando o que é um e o que é outro, e depois, na vida prática,
fica mais confuso ainda. Então nós aprendemos já há bastante tempo com o Frei Patrício Chiardini que a minha vida de oração é feita de coisas que eu faço para rezar. E a espiritualidade é aquilo que transborda deste momento. Vou dar alguns exemplos, Eliana vai dar exemplos também. Vamos pensar no agricultor. Não é? Vamos pensar quem planta milho. A gente aqui do Nordeste, então vamos falar que a gente está na região onde tem muito milho e esse período é ótimo. O agricultor, ele tem que plantar uma semente, e o plantar esta semente, ela exige assim que a terra seja tratada antes, a terra seja arada, não é que a terra seja preparada, que ela seja tombada para receber a semente. Por isso a gente reza para que venha a chuva na quantidade certa, enfim, para que esta semente possa dar fruto. Mas a gente também não pula, não é? Da semente para o fruto. A gente pensa no trabalho, vamos pensar no trabalho braçal, que é o trabalho de plantar uma semente. Esse trabalho braçal é a vida de oração. É o dia a dia. É o dia a dia, bem naquela perspectiva que o nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib, ensina a viver a todos nós que vivemos este lindo carisma, que é a canção nova, a vida de oração, quando estou triste, quando estou alegre, quando estou doente, quando estou com saúde, quando tenho um problema, quando estou cheio de problema, quando não existe problema nenhum. Quando estou enfermo. Pensa no agricultor de novo, né? O agricultor, porque o sustento dele é a colheita. É a colheita. Ele pode amanhecer com um dia com a cabeça a 1000 por hora, mas ele vai lá e planta a semente. É isso. Ele pode dormir tarde, mas ele precisa acordar cedo porque ele tem que arar a terra. Aí é a vida de oração. A vida de oração, ela é feita daquilo que eu faço para rezar. Tem mais algum exemplo que você queria dar, amor? Não, eu acho isso maravilhoso, né? E aquela definição que você sempre gosta quando a gente fala sobre a vida de oração para as pessoas. Minha vida de oração, ela é feita das coisas que eu faço. É porque a gente muitas vezes, e é bom, Lilica, lembrar isso, a gente pensa assim que a minha vida de oração, ela é porque ela é feita das coisas que eu sinto. Então, eu sinto Deus comigo. Eu sinto a presença de Deus que me acompanha, que me abençoa. Então eu estou sempre com Deus. E Deus está comigo no carro, Deus está comigo na hora que eu me deito. Eu levo meu pensamento para Deus. E então eu sou uma pessoa que rezo o tempo inteiro. Não é bem assim. Porque veja bem, vamos dizer que você levanta logo cedinho e você vai tomar café. E você chega para sentar-se à mesa e tá lá o omelete, o cuscuz, o ovo frito, o queijo, mamão, granola, o mel. Mas você não senta e gasta tempo se alimentando. Você olha para aquilo lá e diz assim, eu estou sentindo meu café da manhã. Meu café da manhã. E parte para o seu dia a dia que você vai ver que você vai morrer de fome. Então é preciso se dedicar. Tem outro exemplo que eu lembrei que eu gosto também de dar, que é o exemplo do perfume. Lembra do perfume que eu gosto de bom perfume, gosto de estar é cheiroso. Eu ia falar do perfume. Fala então como é que é. O que é vida de oração e o que é espiritualidade quando a gente usa um perfume? Vamos falar assim mais ou menos. A respeito até disso, Ricardo, eu gostaria de falar porque muitas vezes nós, mulheres, passamos por várias alterações. São as alterações hormonais, né? São várias mudanças. Às vezes a mulher precisa começar a trabalhar. Por exemplo, ela iniciou o casamento, não precisava trabalhar. Teve um filho, pôde cuidar, mas agora veio o segundo, veio o terceiro. E você pensa assim, nossa, como que eu vou fazer agora? E aí você pensa assim, ai meu Deus do céu, eu preciso voltar a sentir aquela paz para eu poder rezar. Eu preciso voltar a sentir, não. Então, o exemplo do perfume vai ajudar bastante. Ou você está passando
pela pré-menopausa, né? E você está no climatério e os hormônios estão mudando, você que não tinha TPM passa a ter TPM, é uma série de alterações no metabolismo feminino e você se cobra. Ou pior, todos nós, homens e mulheres, queremos voltar naquela experiência do nosso primeiro encontro com Jesus. Então eu tenho aquela vontade, eu quero voltar a sentir aquele amor. Eu tive a fase que eu usava as camisetas da Canção Nova, eu vejo as fotos, né? E eu não sei como que o Ricardo aguentava, porque eram aqueles camisetões compridos, não tinha baby look, que deixava assim, mais feminina, como essa que eu tô usando, né? Não tinha isso. Então, mas a gente tinha aquela paixão por São Francisco, também Santa Clara, Santa Terezinha. A gente só não colocava o hábito porque não podia, mas na verdade essa paixão, esse fogo que também aconteceu na vida espiritual, mas hoje não tem mais. Por quê? Não tem mais por causa da maturidade, a gente vai amadurecendo. Então o exemplo do perfume é maravilhoso, porque eu posso ter perfumes deliciosos e posso até pensar assim, não, eu não vou usar todos agora, né? Eu vou economizar. Eu vou deixar o meu perfume gostoso mais pra frente, porque afinal de contas eu só tenho um vidro de perfume importado, que o fixador é bom. Então eu vou usando colônia agora, colônia. Quer dizer, você tá aguardando, esperando um momento que você vai passar aquele perfume maravilhoso, talvez não venha esse momento, talvez não tenha o momento da festa. Talvez no domingo você saiu correndo para a missa com as crianças, seu marido, né? E você não passou perfume nenhum. E o seu perfume tá lá no armário, guardadinho, bonitinho, mas tá lá. E você não tá usando. Então existe a diferença da nossa vida de oração, que ela é feita do dia a dia. Ricardo guardou muito um perfume que ele tinha importado, que ele gostava muito na época que a gente casou. Era esse exemplo, né? E daí ele guardou, né? E a gente foi para uma missão no Acre. E entraram no local que a gente, na casa de retiro que a gente estava hospedados, uns meninos entraram e levaram tudo que eram nossas miudezas, né? A gente estava com tudo, porque a gente estava nesse mês de missão no Acre, e de lá a gente ia para uma missão nova da Canção Nova em Londrina, no Paraná. Então, meu anel de noivado, que eu não usei naquele dia, devia estar com ele, não pode tirar aliança, né, Rico? Daí, o perfume que o Rico foi economizando, ele usava assim, domingo, dia de festa. O que aconteceu? Foi tudo embora. Eles roubaram, carregaram, né? E a gente fez uma experiência maravilhosa, que foi a experiência de chegar à conclusão de que é o hoje. É o hoje que nós possuímos, então é o hoje que eu vou exalar aquele perfume gostoso que eu passo, todo mundo que me abraça sente, por onde eu passo sente. Isso é espiritualidade, O que é a vida de oração? É pegar o perfume e passar, porque é o hoje. É espiritualidade hoje. É o que transborda. É o que eu faço hoje. Então a gente pode pensar que a minha vida de oração, basicamente, para nós, cristãos católicos, vamos pensar nas 5 pedrinhas: jejum, rosário, eucaristia, palavra de Deus, confissão mensal. Ou, como eu gosto de dizer, confissão sempre que necessário, que às vezes é preciso mais do que uma vez no mês, não é verdade? Então a minha vida de oração é feita de coisas que eu faço. E a espiritualidade é feita daquilo que exala, transborda. É o odor, né? O odor do perfume, né, Rico? A partir daí, a gente para falar de espiritualidade conjugal, que nós já estamos com 24 minutos de aula. Graças a Deus, né? Para falar sobre espiritualidade conjugal, a gente precisa então pensar que ela existe a partir da espiritualidade de 2 pessoas, não é? Não podemos assim nos lançar numa perspectiva de uma espiritualidade conjugal, quer dizer, realizada por mim e pela Eliana, sem levar em conta. Sem levar em conta que, em primeiro lugar, está a espiritualidade
da Eliana, espiritualidade do Ricardo. E por trás disso, mais profundamente, está a vida de oração da Eliana e a vida de oração do Ricardo. Porque quem precisa cultivar a semente da Eliana, em primeiro lugar, é a Eliana. Eu vou ajudar muito. Quem precisa cultivar a minha semente, quer dizer, a minha vida de oração, sou eu. E a Eliana vai me ajudar muito. Então, para a gente pensar em espiritualidade conjugal, é preciso definir a espiritualidade como transbordamento da nossa vida de oração. É preciso considerar a espiritualidade dos cônjuges separadamente. Aqui no nosso caso, a espiritualidade e a vida de oração da Eliana, a vida de oração e a espiritualidade do Ricardo. É bom a gente entender, a partir disso, que a vida de oração, a espiritualidade, então, ela tem como um elemento básico, um elemento fundamental, a vida. Porque a nossa experiência com Deus, ela transborda no nosso dia a dia. Quando a gente fala de espiritualidade conjugal, a gente, portanto, está falando sobre a vida do casal, a vida a dois e tudo aquilo que ela envolve. A espiritualidade está presente na vida sexual, a espiritualidade está presente na educação dos filhos, a espiritualidade está presente na vida financeira, a espiritualidade está presente nas amizades, a espiritualidade está presente no lazer, a espiritualidade está presente nas decisões, todas elas, a espiritualidade está presente nos gestos, a espiritualidade ela está presente na casa onde nós moramos. Na casa onde a gente mora, a espiritualidade ela está presente... ela está presente no modo como a gente fala, né? A espiritualidade ela está presente nos nossos valores, naquilo que a gente elege como valor para a nossa vida. Na nossa decisão do nosso planejamento familiar, quantos filhos teremos, nos sonhos que cultivamos, nas dificuldades que passamos. A espiritualidade de um casal, a espiritualidade conjugal está no momento em que o casal recebe uma notícia terrível. A espiritualidade de casal, ela está presente no modo como ele celebra o aniversário. O aniversário de casamento, as festas, no modo como a mulher se veste e usa maquiagem, no modo como o homem se veste e cuida da sua saúde, da sua aparência. Quer dizer, a espiritualidade ela está presente em tudo. Por isso que a gente falava, não é, do grande perigo da gente separar. A gente tentar separar, o que vai causar muitos malefícios para a gente. Separar a nossa experiência de fé da nossa experiência de vida. Vamos ao segundo ponto agora, que é o segundo elemento de uma autenticidade, de uma autêntica espiritualidade conjugal. É o mútuo conhecimento. Então preste atenção, muitas pessoas que vão fazer direção espiritual e elas vão buscar, numa direção espiritual, a vida de oração, a espiritualidade, a pergunta mais importante que o diretor espiritual vai, quer dizer, que um bom diretor espiritual vai ajudar você a fazer é: quem é você? Quem é que está rezando diante de Deus? Para que a gente não corra o risco da gente se projetar numa experiência com Deus, por Deus, porque ama a Deus, mas a gente não sabe quem a gente é, não é? A gente não se conhece. A gente não se conhece, a gente não sabe o momento que a gente está vivendo, o que a gente está sentindo, não é? O que aqueles reflexos importantes da nossa existência que hoje são mais presentes na minha vida. Quer dizer, é como se Deus tivesse todo o direito, não é? De perguntar, mas quem é que está falando comigo? Helena mas quem disse, é que está aí, né? Eu fui assim, buscando exemplificar, a Helena já disse tudo. A Helena disse, porque a gente não se conhece. Porque eis que estou à porta e bato, né? Nosso Senhor, ele quer se encontrar conosco. E em alguns momentos, a gente quer se encontrar com o Senhor, mas quando a gente vai bater na porta, não é? Quem é que está ali? Sabe? Eu gosto muito a respeito do conhecimento e da junção, da gente se conhecer e da necessidade da gente rezar. Então, eu gosto muito de exercitar
no nosso dia a dia, hoje no Santuário da Divina Misericórdia, no texto da Misericórdia, eu gosto muito nos momentos de pedido de oração de dizer assim, faça a sua oração, peça do jeito que você sabe, porque Nosso Senhor não está interessado em palavras bonitas, em orações eloquentes, não é isso que faz com que a gente se sinta no coração de Jesus misericordioso. O que faz? Eu chegar lá e dizer, Jesus, hoje eu estou com uma enxaqueca terrível, então me ajude a rezar, porque Essa já é a oração. Justo. E é lindo Santa Teresinha do Menino Jesus, quando ela diz que o que é oração? É um olhar que eu levo para o céu, por isso que Nossa Senhora, chegando agora, né, em algo bem mais próximo também da nossa geração, porque as aparições continuam, Nossa Senhora Rainha da Paz, em Medjugorje, ela diz assim, rezem com o coração. Não basta simplesmente rezar o rosário. Eu vejo pessoas, e eu me preocupo muito com essa espiritualidade, que elas dizem assim, rezei os 4 terços, rezei tantos terços, o terço da providência, o terço da misericórdia, o terço do Espírito Santo. E são pessoas que têm uma dificuldade imensa, se você se aproxima delas, graças a Deus não são todas, não é? Sim. Mas existem muitas, infelizmente, que você se aproxima delas e pergunta, e aí, como é que você tá? Fala um pouquinho de você para mim. Elas vão começar a falar de Deus. Porque tem uma dificuldade imensa de falar de si mesmas. Sim. Por quê? Porque não se conhece. Por isso, o conhecimento mútuo é um elemento assim muito importante de uma autêntica espiritualidade conjugal. Daí, a gente vai falar agora sobre partilha, tempo juntos, diálogo. Devoções que o casal, por exemplo, as devoções, elas são muito importantes. Nós não somos assim, as pessoas às vezes pensam que nós somos um casal devocional. Não, aí elas mandam várias orações, presentinhos pra gente que a gente ama muito, viu? Pode continuar mandando essas novenas, tercinhos que fazem. Só que a gente recebe muita coisa, a gente reza tudo que a gente recebe? Não. As orações que nós fizemos e fazemos e as nossas devoções, elas nos levam a um lugar, ao coração de Deus. Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Muitas vezes, inúmeras vezes, nós chegamos ao coração de Deus através de Nossa Senhora. Sob seus diversos títulos. Em alguns momentos, Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. Em alguns outros momentos, Nossa Senhora do Desterro. Em outros, Nossa Senhora Auxiliadora, vencedora das batalhas. Em momentos importantíssimos, no quintal de Nossa Senhora, como eu gosto de dizer a respeito do Santuário da Mãe Rainha, 3 vezes admirável, de Schoenstatt. Por quê? Porque era aquele momento que nós vivíamos e aquele momento, aquele título, Nossa Senhora se apresentou a nós dessa forma e ali ela nos formou. Então, nós somos um casal, sim, que amamos as devoções, as orações, quando elas chegam dentro de uma realidade que nós estamos vivendo como casal, como família. E para que a gente se refira assim de forma autêntica a isso que Eliana falou, ao momento que nós estamos vivendo como casal e como família, é preciso então, para viver a espiritualidade conjugal, que a gente saiba expressar, saiba dar nome ao que a gente vive. Então, o tempo que se gasta junto, para quê? Para se conhecer. E se conhecer por quê? Já estão casados há 28 anos. Se conhecer porque a gente não... É uma fotografia. A gente vai mudando passo a passo. O conhecimento mútuo é um elemento importantíssimo de uma autêntica espiritualidade conjugal por conta desta tarefa que ela ganha dimensão maior, que é a tarefa do autoconhecimento e depois do conhecimento mútuo. Eliana e eu vamos focar agora um aspecto bem importante do conhecimento mútuo, que é o diálogo. Que é o seguinte, todo mundo sabe, é claro que a gente precisa conversar e que a gente precisa dialogar.
E precisa fazer isso de forma contínua, não é? Aprendemos ao longo desses anos que o diálogo precisa estar fundamentado em nossa capacidade de escutar e não de ouvir. Por quê? E não de falar. E não de falar, perdão. Vou repetir. O diálogo fundamentado em nossa capacidade de escutar e não de falar. Por quê? Porque na maioria das vezes, quando a gente diz assim, eu preciso conversar com você, o que a gente está dizendo? A gente está dizendo que a gente precisa falar, não é? E às vezes a gente vai com o discurso pronto, principalmente se aquela específica questão ela tem um problema por trás, uma angústia, uma inquietação, e que a gente, por conhecer um pouco a pessoa, imagina que ela vai reagir desta ou daquela forma, a gente ensaia, não é um texto, eu vou dizer isso, eu vou dizer aquilo, eu vou dizer aquilo. E aí a nossa capacidade de escuta vai embora. E aí a gente vai dialogar sem predisposição para escutar. E aí já não existe o diálogo, né, amor? Isso mesmo. Ou porque muitas vezes a ansiedade, né? E a ansiedade hoje não é uma coisa assim, eu não sou ansiosa. Todo mundo tem um pouquinho de ansiedade. Por que hoje todo mundo tem um pouco de ansiedade? Por conta da rapidez que a gente tem acesso a tudo, né? Um problema, uma catástrofe que acontece lá do outro lado do planeta e a gente fica sabendo em tempo real. Então, assim, a ansiedade hoje, por conta do volume de coisas que todo mundo faz, pelo tempo que passa rapidinho, é algo muito marcante na vida de todos nós. Então, muitas vezes nós, fundamentados, quando nós colocamos os nossos pés, né? Eu esqueci a palavra agora, apoiados na nossa ansiedade, vamos dialogar, né? Ou quando o cônjuge ou o filho diz, mãe, preciso falar com você, você já pensa que vai ser um problema. Então, é um problema. Então, o que acontece com a minha cabeça e com os meus sentimentos, com as minhas emoções? Tudo fica borbulhando, porque lá vem um problema que eu precisarei solucionar. E daí eu não acolho. Ou quando a pessoa ela é muito ansiosa e o outro diz, amor, preciso falar com você. E aí um ansioso ou ansiosa já diz assim, qual é o assunto? Por quê? Por que quer saber o assunto? Porque já vai maquinar. Então, e também porque muitas vezes a gente vai ouvir o outro, Rico, baseado naquilo que eu julgo que ele precisa ouvir. E aí o diálogo já está falido, né? Então, o segundo ponto é o conhecimento mútuo e a gente está focando mais de perto o diálogo a partir da nossa capacidade de escutar o outro. Tudo isso é muito, uma coisa que cura o coração da gente por conta do amor de Deus. Porque Deus, Ele acima de tudo, Ele ouve. Basta a gente pegar a Sagrada Escritura que a gente vê, não é? Toda a nossa história da salvação, não é? Que começou porque Deus ouviu o clamor do povo. Então a gente precisa crescer no conhecimento mútuo, ouvindo um ao outro. Na prática, o que Eliana e eu precisamos fazer? Eu preciso me sentar com Eliana e para isso eu preciso se programar. Sim, sentar e dizer, meu amor, eu quero te ouvir. Eu quero te ouvir até o fim, pode falar. E Eliana vai, em outro momento, me ouvir. E eu e ela, nós vamos nos exercitar nesta escuta, vamos falar assim, nessa escuta integral. É uma escuta em que, à medida em que ela me ouve, é uma escuta ela vai gratuita, né, Ricardo? Ela não tem nenhuma, ela não tem assim nenhum desejo de já falar e que o outro acolha. Não, essa escuta quer dizer o quê? Essa escuta quer dizer assim, você é importante para mim. Eu te amo. Não é nem assim o que você vai dizer, mas é uma escuta que quer comunicar à pessoa que fala que ela é importante, que ela é amada e que ela cabe aqui dentro de mim. Se a gente se conhece, a gente vai poder então viver uma experiência de oração e por isso uma espiritualidade conjugal.
Terceiro e último ponto, que o nosso tempo está esgotando, é pegar o primeiro ponto, que é separar a definição de espiritualidade e vida de oração, pegar o segundo ponto, que é conhecimento mútuo, e exercitar. Pôr em prática. É pôr em prática. Mas, Eliana, eu penso que exercitar é uma palavra melhor, porque às vezes a gente fala assim, que pôr em prática, e a gente pensa que pôs em prática uma vez. Não, é todo dia. Por isso que a palavra é exercitar. Então, transformar este conteúdo em exercício. Por isso a gente deixa a dica de, se você precisa, por exemplo, rever esta aula, ou rever tantas outras, para quê? Para que essas coisas caiam dentro do coração. Veja bem, a nossa vontade, se ela não for iluminada pela nossa inteligência, ela vai escolher errado, porque vontade não sabe escolher. Por isso que existe vontade burra, desculpa falar assim. Então é preciso iluminar a inteligência. Como é que a gente ilumina a inteligência? Escolhendo conteúdos como este, e como tanto conteúdo que você está recebendo nesse congresso, e deixando que esse conteúdo ilumine a sua inteligência, habite a sua inteligência. A sua inteligência vai iluminar a sua vontade, e aí você vai escolher, querer fazer o que é certo. Então, deixe que esses conteúdos todos caiam no seu coração, a partir do momento em que ele vai iluminando a sua inteligência. Aqui a gente está fazendo uma conversão muito importante, que é a conversão do nosso modo de pensar. Temos um convite também, né? Queremos convidar você para conhecer o nosso blog. O endereço é ricardoeelianasá.com. É uma maneira muito, assim, a gente está muito feliz de poder repartir, compartilhar com você a nossa missão através deste site, desse blog, ricardoeelianasá.com. Você pode, inclusive, se inscrever, é uma inscrição gratuita, para que você possa nos acompanhar em nossa missão. E para encerrar esse momento, quero convidar você a rezar uma oração muito simples que a gente aprendeu a rezar aqui no Sertão Sergipano, no Santuário da Divina Misericórdia, que é a oração da batalha. Essa oração foi feita pelo Padre Cícero. Vamos rezar juntos, encerrando esse momento? Vamos sim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pai eterno, me dê forças. Jesus Cristo me dê poder. Nossa Senhora me ajude a esta batalha vencer, sem morrer, sem me abater, sem meu juízo perder. Deus quer, Deus pode, eu hei de vencer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço. Obrigado, pessoal da organização, viu? Nos sentimos muito honrados com o convite.